Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Urias Silva. Não fazemos recomendação de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. No vídeo de hoje trago para vocês a nota técnica de capacidade econômica das recuperandas para o cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial vincendas nos próximos 3 anos. Está aqui o número do processo 0203 711 65 2016 819001. Consulente Grupo Oi, sumário. Vamos dar uma adiantada aqui, pessoal, são 21 páginas. E eu sei que a galera está ansiosa. Esse documento que foi muito esperado e muito criticado por sua solicitação, ao qual muitos estavam induzindo ao juiz, sendo que ele apenas atendeu ao pedido do Ministério Público. O trabalho foi desenvolvido mediante a análise das informações disponibilizadas pelo Grupo Oi, bem como daquelas divulgadas ao mercado, e tem por escopo o cumprimento das decisões proferidas às folhas 575771/575777, dois autos do processo número 0203 711 65 2016 819.000 contra, em curso na 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. A responsabilidade da Lix Contadores Associados Limitada é limitada a expressar, sob a perspectiva contábil e financeira, opinião técnica sobre a capacidade do Grupo Oi de honrar as obrigações vincendas nos próximos 3 anos, prevista no Plano de Recuperação Judicial e no aditamento. A Lix Contadores Associados Limitada não se responsabiliza pela realização de eventos futuros divulgados pelo Grupo Oi em suas demonstrações financeiras, pela sua natureza incerta. A história da empresa: a Lix Associados foi constituída em 2001, iniciando com o serviço de perícia contábil exercido pelo sócio Roque Lix desde o início da década de 80. De 2005, a Lix Associados começou a auxiliar o Poder Judiciário em massas falidas, a partir de 2008 em recuperação judicial. Desde sua fundação até hoje já atuou na maioria das varas judiciais empresariais e cíveis do Fórum Central do Estado do Rio de Janeiro. Como podemos ver, uma ampla experiência na área. Reconhecimento: a excelência da equipe da Lix Associados é reconhecida. O sócio Gustavo Lix é um dos peritos mais nomeados no Fórum Central do Estado do Rio de Janeiro, com mais de 1.000 laudos periciais entregues desde o ano de 2005. A empresa também se destaca por ter atuado em mais de uma centena de varas judiciais. Da mesma forma, a Lix Associados é reconhecida pela forte atuação em massas falidas e recuperações judiciais, como por exemplo, o Grupo Varig, Gofra e outros. Considerações iniciais: Lix Contadores Associados Limitada foi designada pelo Grupo Oi para elaborar a nota técnica com a finalidade de demonstrar a viabilidade econômica para honrar as obrigações do Plano de Recuperação Judicial e do aditamento ao Plano de Recuperação Judicial, vincendas nos próximos 3 anos, em cumprimento ao item 32 da decisão de folhas 575771/575777. Ainda sobre o requerimento do Ministério Público acerca da comprovação da capacidade financeira da recuperanda para adimplir os créditos com carência vintenária, e considerando que o relatório circunstancial da execução do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo administrador judicial, as folhas 572703/572749, refere-se às obrigações vencidas durante o período de fiscalização, artigo 63, terceiro da LRF. Intime-se a recuperanda para apresentar parecer econômico-financeiro que demonstre a viabilidade econômica para honrar as suas obrigações vincendas dos próximos 3 anos, no prazo de 15 dias. Em seu relatório circunstancial da execução do Plano de Recuperação Judicial de 27 de 6 de 2022, acostado às folhas 572703, 572749, o administrador judicial apresentou a planilha ilustrativa do cumprimento das obrigações do PRJ e do APRJ.
Por meio dela, identificou-se as obrigações vincendas nos próximos 3 anos indicadas na tabela 1, reproduzida a seguir. Bom, pessoal, isso aqui já é de domínio público. O pessoal já teve acesso a essas informações, ao qual são as dívidas quitadas e ainda em curso. O parecer. O trabalho foi desenvolvido com a finalidade de apurar a capacidade de pagamento das obrigações do Plano de Recuperação Judicial vincendas nos próximos 3 anos, conforme determinado pelo juízo na referida decisão, nas folhas 575771 e 575777, em razão do requerimento do Ministério Público, ao qual muitos ficou acusando que o juiz que solicitou. Como vocês podem ver aqui, o juiz apenas atendeu a um pedido do Ministério Público, na preocupação quanto ao pagamento dos diversos credores inseridos na regra de pagamento, vitinária da cláusula 4.3.1 do Plano de Recuperação Judicial. O plano original aprovado pelos credores do Grupo Oi em Assembleia Geral de Credores realizada no dia 19 e 20 de dezembro de 2017 sofreu as alterações promovidas pelo aditamento, também aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada no dia 8 de setembro de 2020, que ensejaram a remuneração, alteração e inclusão de cláusulas, dentre elas as que compunham o conjunto de obrigações vincendas nos próximos 3 anos. Então temos aqui o aditamento, descrição, modificação. Vamos acelerar um pouquinho porque o pessoal está interessado realmente nos números. O valor das obrigações. Em relação às obrigações com vencimento nos próximos 3 exercícios, algumas considerações precisam ser feitas, especialmente a partir das informações vinculadas pelos seguintes documentos utilizados aqui como base. Apresentação do resultado do primeiro e segundo trimestres da Oi, relatório circunstancial apresentado pelo administrador judicial nos autos da recuperação judicial e estudo de viabilidade elaborado pela EY e apresentado como anexo ao aditamento ao Plano de Recuperação Judicial da Oi. A partir dessas informações, conclui-se que a proposta da companhia apresentada é aprovada pelos credores em Assembleia Geral, já dispunha que as novas notes previstas na cláusula 4.3.3.3 não seriam quitadas em 2025, mas sim renegociadas na forma autorizada no aditamento ao plano e na escritura de sua emissão, documento anexo ao PRJ. Neste sentido, para fins deste parecer, serão considerados apenas os juros a serem pagos na forma do PRJ para os detentores desses títulos no percentual de 10% ao ano. Deve-se ainda considerar da tabela acima, nos exatos termos previstos nas cláusulas 4.2 do PRJ e atestado pelo administrador judicial em seu relatório circunstancial, que o BNDES, único credor com garantia real da recuperação judicial da Oi, teve seu crédito no montante de 4.640 bilhões de reais integralmente satisfeito com a conclusão da alienação da UPI ativos móveis. Por fim, importante que quanto aos critérios opção reestruturação 1, na forma preconizada pela cláusula 5.4 do aditamento ao PRJ e referenciado pelo relatório circunstancial do administrador judicial e apresentação de resultados da Oi, os seus créditos poderão ser pré-pagos com descontos 55%, se adiantadas as condições e gatilhos previstos no aditamento ao PRJ, até o final do exercício de 2022 e 2023. Então, como a gente pode ver aqui, pessoal, até 2023 podemos alcançar ainda 55% de descontos referente a algumas dívidas. Caso não sejam atingidas as condições expressamente alencadas para cada uma das rodadas de pré-pagamento, os créditos que optaram pela opção reestruturação 1 serão pagos na forma originalmente prevista na cláusula 4.3.1.2 do Plano de Recuperação Judicial. Neste contexto, considerando que a Oi tem até o final deste exercício de 2022 para verificar o cumprimento das condições precedentes
e realizar o seu critério, o pré-pagamento com desconto dos créditos da opção Reestruturação 1, como explicado acima, a tabela 3 abaixo aponta o valor das obrigações vincendas nos próximos 3 exercícios, tomando por base para os créditos da opção Reestruturação 1. A regra original prevista na cláusula 4.3.1.2 do Plano de Recuperação Judicial. Então temos aqui os prazos, as classes, cláusulas, classificação, parcelas e os valores. Vamos avançar um pouco essa parte aqui, como podemos ver. Fundação Atlântico, terceira parcela, bond holds não qualificados, reestruturação. Toda essa informação aqui já foi passada pelo administrador judicial. Análise dos principais indicadores da companhia. Após a mensuração pela companhia do passivo a ser quitado até 2025, foram examinadas as demonstrações financeiras divulgadas no último dia 11/8, contemplando os resultados do primeiro e segundo trimestre de 2022. O que é mais engraçado aqui é que, diante de todos os fóruns, diversos grupos aí, todo mundo ficou criticando a solicitação desse documento. Diversas casas de análise repudiaram o último balanço, criticaram. Porém, eu acredito que eles, com certeza, já tenham feito esse relatório. Então a ideia é justamente derrubar a cotação, segurar o máximo possível e encher o carrinho. Os principais indicadores foram destacados abaixo. Tabela 1, os destaques. Oi consolidada, o EBITDA de rotina. Atente-se a esse ponto aqui, tá galera? EBITDA. Avançando. Neste semestre, a receita líquida consolidada totalizou 7 bilhões, representando uma redução de 18,7%, quando cotejado com o mesmo período do ano anterior. Na sua apresentação de resultados, as recuperandas justificam a redução em decorrência da conclusão das alienações da UPI Ativos Móveis e da Vital. Por sua vez, observou-se a melhora no resultado da companhia, visto que o lucro líquido totalizou 1,4 bilhão, representando um aumento de 177% em relação ao mesmo período de 2021, que foi negativo em 1 bilhão 899 milhões. Já a dívida líquida foi reduzida de forma significativamente, passando de 25 bilhões 695 milhões para 16 bilhões 123 milhões, resultando em uma queda de 37,3%. Bom, todos já têm ciência disso aqui, foi divulgado no último balanço, porém a nossa maravilhosa mídia financeira não deu a mínima para isso, né? E aí todo mundo ficou revoltado, o pessoal ficou chateado com o segundo tri de 2022. Com relação ao caixa disponível, ela soma 5 bilhões e 31 milhões, apresentando um aumento de 47,1% no comparativo com o primeiro semestre de 2021, que soma 3 bilhões 421 milhões. Além da melhora dos indicadores neste trimestre, segundo tri de 2022, os custos e despesas operacionais OPEX totalizaram 2 bilhões 382 milhões, evidenciando uma queda de 24,7% em relação ao trimestre anterior, primeiro tri de 2022, e de 23,3% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, segundo tri de 2021, resultante da implementação do projeto de eficiência e redução de custos da companhia, bem como pela conclusão da venda da UPI Ativos Móveis e do controle da Vital. Nos meses de abril e junho deste ano, respectivamente, que, como vinha sendo defendido pela companhia, permitiram a redução no nível dos seus desembolsos e foco no seu core business de fibra. Composição dos custos e despesas operacionais de rotina, OPEX de rotina, menos 13%.
Adicionalmente, constatou-se que em 2022 o EBITDA está positivo em 1.641 milhões. Tá vendo aqui, pessoal? Enquanto o CAPEX foi de 751 milhões, resultando em um fluxo de caixa operacional EBITDA CAPEX positivo em 890 milhões. A análise conjunta desses indicadores demonstra que a companhia está implementando com eficiência o plano estratégico, com reflexos positivos no curto prazo, com tendência de melhorias a médio e longo prazo. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que eu sempre pontuei nos grupos, sempre comentei com a galera. A execução do plano de recuperação judicial do grupo OIBR3 está excelente. Infelizmente, a mídia não está pontuando isso. Precisou o Ministério Público solicitar um documento de viabilidade econômica para que um grupo de contadores possa expor isso aqui à mídia. Neste contexto, além do caixa atualmente disponível de 5 bilhões, as recuperandas possuem ativos mantidos para venda no montante de 2 bilhões, classificados em seu ativo circulante, ou seja, com realização esperada no prazo não superior a 12 meses. Aqui a escrituração contábil e a nota explicativa sobre os referidos ativos estão evidenciadas na ITR, Informação Trimestral 30/6/2022. Neste sentido, importante pontuar a decisão do juiz que homologou em 22/8/2022 a venda de 8.000 torres fixas da Oi, pelo valor de até pouco mais de 1 bilhão, dos quais 88 bilhões, isso aqui já é de domínio público, né? Serão pagos no fechamento da operação. Traz aqui informações sobre a Vital, que solicita registro na CVM. Capacidade de cumprimento das obrigações. O caixa disponível atual do Grupo Oi, somado aos recursos adicionais supramencionados, alcançará até o final de 2022 o montante de 6.331 milhões e até 2023 de 10.974 milhões. Então, pessoal, todas essas informações estavam lá no balanço da empresa. É muito fácil para as casas de análise soltar vídeo falando mal da empresa, expondo o passado da empresa. Muito difícil é a casa de análise pegar seu pessoal e fazer esse trabalho aqui, ao qual todos têm essa informação. Neste sentido, conforme apontado na seção anterior e consideradas as premissas ali mencionadas, pode-se concluir que a companhia apresenta condições financeiras para cumprir as suas obrigações previstas para os próximos 3 exercícios. Aqui ele vai falar sobre a arbitragem. Além de a empresa ter capacidade de honrar com as dívidas para os próximos 3 exercícios, temos aqui a arbitragem que pode ajudar mais ainda a empresa. Ela está solicitando 16 bilhões junto ali à Anatel. Se conseguir pelo menos 10, 5, 6, seja lá quanto for, já vai ajudar bastante. Porque, como podemos ver, ela consegue honrar com as dívidas para os próximos 3 exercícios. Isso é o que importa, sem contar com esses 16 bilhões que ela está solicitando aqui junto à arbitragem. Aqui ele trata sobre a renegociação da dívida com a Anatel, como também foi muito massacrada pela mídia, que simplesmente olhou para o valor total da dívida, que chegou a 20 bilhões, porém, o que a empresa terá que pagar é pouco mais de 7 bilhões. Sem contar que quitado em 126 parcelas e ainda um período de 6 meses de carência. Isso aqui a mídia não pontuou. Os benefícios dessa transação proporcionaram a redução do desembolso de caixa superior a 1,5 bilhão nos próximos 3 anos. Conclusão do administrador judicial, documento também amplamente já conhecido por todos. Não há informação no relatório do administrador judicial sobre qualquer descumprimento pelas recuperandas das obrigações do plano original ou do aditamento, fato que demonstra o seu comprometimento com os credores e com o poder judiciário. Conclusão,
Com base nos exames realizados, conclui-se que o Grupo Oi reúne as condições econômicas financeiras para honrar as obrigações do Plano de Recuperação Judicial e do aditamento vincendas nos próximos 3 anos. Ressalta-se ainda o procedimento arbitral requerido pelas recuperandas em face da Anatel, cujo pleito preliminarmente estimado é de 16 bilhões. Por fim, o novo acordo celebrado com a Anatel reduziu o fluxo de pagamento em 1,5 bilhão nos próximos 3 anos, impactando de forma positiva a liquidez das recuperandas. Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2022, Gustavo Banho Lix. Como vocês podem ver, infelizmente, né, graças ao Ministério Público por solicitar esse documento de viabilidade econômica, ao qual foi muito criticado por todos, hoje podemos ver que nenhuma casa de análise do mercado financeiro se preocupa de fato em trazer informações para seus clientes. Vários criticando, vários pontuando que é hora de vender a empresa, que a empresa não presta porque Selic aumentou. Enfim, galera, como vocês podem ver, todo documento que comprova que a empresa de fato tem totais condições de se manter, de honrar seus débitos e de se reerguer, sempre estiveram ao alcance de todos. Agora, diante dessas informações, cabem vocês a decidirem. O administrador judicial pontuou a excelência da execução do plano de recuperação judicial. Agora, um escritório independente pontua a mesma coisa. Em momento algum, desde 2018, quando eu comecei a acompanhar o IBR3, eu não vi a mídia em momento algum pontuar uma falha na execução do plano de recuperação judicial. Vejo constantemente as pessoas criticando o atraso na CDDRJ, colocando a culpa única e exclusivamente na empresa. Como se a empresa tivesse o poder de se manter na recuperação judicial. Teve atraso da Anatel, teve atraso do CAD, hoje tudo depende do juiz. O que importa para mim como investidor é a confirmação, é a certeza de que a empresa tem totais condições de se manter e arcar com suas dívidas. Isso é o que importa, isso é enxergar o futuro, é olhar algo além. É isso que vocês precisam aprender. Quando começarem a pontuar que é hora de comprar o IBR3, com certeza essa cotação vai estar ali acima dos R$12. Muitos que estão vendo a cotação agora a 50 centavos, sofrendo com isso, muitos que vendeu aí essa semana com medo, achando que vai falir. Olha a prova aí agora, pessoal. Olha a conclusão de um escritório renomado. Então, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todos que nos acompanham até aqui. Curte, comenta e compartilha. E até a próxima.